Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Voz Terapia. Esse episódio que é edição especial, visto que o Dia dos Pais está aí, então esse episódio vai ser alusivo ao Dia dos Pais, com algumas surpresas, algumas coisas que vocês vão gostar, eu tenho certeza. Mas antes de apresentar o nosso convidado da vez, quero aqui fazer o merchan, né? O Milton Neves chamou, né? Milton Neves. Fazer o merchan aqui da Zion Imports, a importadora de aparelhos Apple e de outros aparelhos de outras marcas também, obviamente com ênfase no aparelho Apple. Se você tem interesse em ter um iPhone, um iPad, um i da vida aí que você tem interesse, busca lá no Instagram, _Zion Imports, que você vai ter várias promoções, vários produtos acessível ao seu bolso, que também é parcelado no cartão, caso você também precise, tá bom? Também tem o patrocínio do estúdio El Peloso, o estúdio que projetou tudo isso aqui, o estúdio que tem familiaridade aqui, né? Então, se você também tem interesse em arquitetar, criar, tem uma casa, quer projetar alguma coisa, procura lá o Instagram da Esther Peloso, é EL Peloso, busca lá no Instagram também, que também tem vários projetos, coisas boas para você, de uma forma bacana e interessante também. Fim dos merchans. Vamos para apresentar o Leandro. Leandro, quem não sabe esse é o Leandro, tá? Leandro, por favor, se apresente. Quem é você aqui? E aqui você veio? Bom, vamos lá. Aproveitando que é um episódio alusivo ao Dia dos Pais, primeiramente eu sou o pai de dois lindos meninos, Gael e Caio. Sim. O Gael tem 2 anos e meio, mais ou menos isso. E o Caio vai indo pro 8º mês. Sou marido da Esther Peloso, arquiteta que projetou esse espaço muito bonito, entre outras coisas. E tenho 31 anos e eu sou lojista do ramo do material de construção. Isso aí, lojista e empresário, né? Empresário. Grande empresário de Santo André. Grande empresário daqui de Santo André, forte aqui na região da Vila Luzita. Exato, precisando de materiais, só me procurar. Eu sou o cara que você procura. Fala aí o Instagram faz o merchan da sua loja, pô. Vamos lá, ó. O Instagram da loja é @ConexõesBraga. Segue lá. Tá um pouquinho inativo, mas nós vamos mudar esse status. Sempre vamos apresentar dicas e produtos lá que com certeza você precisa na sua casa em algum determinado momento. Aê, bacana. Viu? 3 merchan hoje, hein? Ai, segurando, hein? Tá forte. Meu brother, hoje nós vamos falar de paternidade. Eu quis fazer esse episódio porque... Assim, eu entendi que seria um episódio interessante de ser feito para remeter realmente à memória dos pais, né? Nós sabemos que nem todo mundo, então nem toda a família tem um pai presente, seja por morte, seja por separação, seja por inatividade do próprio pai, né? Por falta de interesse, mas nós também sabemos que tem muitas famílias que têm pais que surgem como referência. A gente vai falar muito disso aqui, de como os pais e a experiência que eles trouxeram e deram para os filhos fizeram com que eles fossem diferentes, né? E acho que isso que é legal, mostrar que o pai, ele não é um ser, ele não é uma figura inativa na sociedade. Pelo contrário, ele tem muita referência e tem muita responsabilidade e muito do que vem dele colabora para que as pessoas sejam boas ou ruins hoje em dia. Obviamente, tem N coisas que fazem isso, mas se a pessoa tem a figura de um pai presente, os cenários mudam, as coisas são muito melhores, né, do que a gente imagina e vê por aí. E por isso, antes de nós falarmos de tantas coisas que eu quero falar hoje, você falou que eu ia falar filho, é pai de duas crianças, o Gael, o Caio, e eu quero saber de você primeiro, como é que foi descobrir que ia ser pai pela primeira vez? Tipo assim, como foi essa descoberta, como foi que você descobriu? E como foi pra você, tipo, essa notícia, todo o trajeto? Bom, primeiro que antes de você saber do resultado propriamente dito, tem determinados sintomas que qualquer um sabe, né? Então, minha esposa começou a sentir os sintomas, os enjoos e determinados sintomas. E aí, no meu caso, eu já fui com essa sensação que ela estava grávida. Então, todos os dias, foi um período de uns máximo 10 dias, né, antes da gente descobrir de fato essa gravidez. Uhum. E eu todos os dias, olha, você está grávida, você está grávida, você está grávida. Você já estava cantando a bola já?
Tava claro pra você. Pra mim estava claro, de acordo com os O seu sintomas. instinto paterno já tava apitando. Eu não sei se é isso, mas provavelmente é os sintomas. Eu sou uma pessoa muito lógica. Então, por exemplo, eu vi os sintomas, encaixou segundo o Google, ou seria gravidez ou câncer. Ou morte, né? Eu suspeitei que não era câncer, então eu logo deduzi que fosse uma gravidez. E aí a gente foi, a princípio, quando você recebe essa a notícia, não sei como é da visão feminina, não posso dizer, mas sempre vem um susto, porque daquele momento em diante, você não é só marido, você se torna pai. Uhum. E eu levo a sério essa palavra, né? Até porque eu tive um pai muito bom para comigo, então a responsabilidade que eu carregava em ser pai fez com que eu ficasse bem receoso, fez com que eu me autoexaminasse muito, e faz ainda todos os dias, porque ser pai é se autoexaminar todo momento, todo dia. Será que eu tô fazendo certo? Será que a minha atitude assim foi certa? Exatamente. Tem até que tomar um cuidado para isso não gerar uma pressão excessiva em cima. Mas, de fato, você precisa se autoexaminar todos os dias. E então foi isso, assim, eu me senti muito temeroso, receoso de como eu seria como pai, né? Uhum. E como eu, Leandro, né, quem conhece sabe as características, minhas personalidades. Esse Leandro, com essas características, com essa personalidade, seria pai. Sim. Obviamente que eu me enxergava com determinados defeitos, várias inseguranças que, ao meu ver, não combinariam com ser pai. Mas nesse trajeto, esses sentimentos, alguns sumiram, outros continuaram, mas você vai levando, né? Uhum. Diante disso, fora que, assim, pra mim, ser pai, descobrir que ser pai foi uma coisa nova dentro dos 9 meses, até depois que o Gael, que foi meu primeiro filho, nasceu. Porque pra mim, não vou dizer que isso seja uma verdade absoluta, mas a relação de ser pai, pra mim, foi meio que construída dia após dia. Sim. É diferente, por exemplo, da Esther que engravidou e vai tendo sensações, né? Ela já é mãe a partir do momento que o feto tá lá, né? Exato. E aí ela vai sentindo algo assim... Imagino eu, né? A gente não é pai aqui, esse podcast tá sendo muito másculo. Mas imagino eu que... já começa a vir várias sensações, vários sentimentos, vai aflorando alguns sentimentos dentro delas, né, das mulheres, meio que criando esse corpo que é o bebê, mas ao mesmo tempo o corpo mãe, né, porque ela era sua mulher, esposa, depois ela o corpo mãe dentro dela vai surgindo também, né? Sim, porque isso até cientificamente, anatomicamente, vai crescendo um ser dentro da mulher. Óbvio que você já sabe que vai ser pai, você sabe daqui a 9, mas não é a mesma coisa. Pelo menos pra mim, não. Sim. Ele foi sendo construído dia após dia. Até depois, assim, que o Gael nasceu, ainda dava aquele choque, aquela ficha ainda que tava caindo, não tinha caído por completo. Então pra mim foi sendo construído. Ser pai foi mais fácil com o Caio, porque eu já tive a experiência do primeiro, mas pra mim foi assim, de receber essa notícia. Isso foi um processo de construção, literalmente, do Leandro, que deixa de ser somente um marido, deixa somente de ser um filho, para se tornar algo muito mais sério, que é ser pai, que para mim, assim, é a maior missão que eu tenho, juntamente com ser marido. Sim. Ainda nessa pegada de pai, o que é ser pai para você? Olha, ser pai são várias coisas, né? Mas... Porque tem gente que é pai, às vezes, só no papel, né? Tipo, só tá lá como pai... Ou então, como um ser intimidatório, né? A mãe fala assim, vou falar pro seu pai, né? Quando o seu pai chegar, você vai ver, né? Às vezes surge só como uma figura intimidatória, tipo o chefão, né? Sim. Tem um pouco isso você pode dizer com mais propriedade do que eu, mas tem a questão, obviamente, de se usar isso, porque o pai tem uma voz que às vezes remete mais à autoridade, mas não só, pra mim, não é só isso. Eu levo muito a sério ser pai. Não sou perfeito, falho muito, mas eu entendo que também ser pai não me dá o direito de ficar remoendo muito as falhas, porque independente das falhas que eu tenho, no segundo seguinte meu filho vai precisar de mim, então eu tenho que estar apto. Errou, beleza, peço desculpa, tento mudar o comportamento e vamos lá. Mas ser pai é você ser protetor, você aconselhar, você brincar junto, você ser amigo, você ser o primeiro professor que seu filho tem. Seja com as suas palavras, mas principalmente com as suas atitudes. Sim.
porque você tá moldando aquela criança pra vida que ela vai ter, entendeu? Muita coisa se aprende, né? Eu entendo que a primeira socialização é dentro de casa, né? Sim. A primeira escola é dentro de casa. E quando se entende isso, muitas das coisas que a gente adquire, valor moral, ético, tudo mais, vem de casa. Geralmente vem dos ensinamentos que você dá pro seu filho. Você pode aprender na escola? Pode. Mas, por exemplo, eu pego o meu exemplo de moral, de ética. Toda vez que eu lembro de alguma coisa moral minha, né, ou ética minha, eu remeto ao meu pai, né, tipo, por exemplo, não roubar, não pegar o que não é seu, o que não é seu não te interessa. Eu vi do meu pai, não veio da escola. A escola pode até ensinar, né, o ProErd lá te ensina, né, a não usar drogas, mas ProErd ensina, ProErd é um programa, ProErd é a solução, lutando contra as drogas, aprendendo a dizer não. Eu fiz ProErd, pô. Aí, eu sou um cara Todos legal. nessa sala fizeram. Você fez ProErd? Então, por isso que Você tá você perdido. Você é perdido, então. responde algumas perguntas. Responde algumas situações que a gente percebe. Mas, enfim, e aí, sim, você até aprende fora de casa e tal. Às vezes uma pessoa de outro ambiente que não seja a sua família, a sua casa, vai te ensinar. Mas você vai também dizer a mesma coisa, que muita coisa que você aprendeu veio do seu pai. Tipo, pô, meu pai me ensinou isso aqui. Por exemplo, uma vez, isso pra mim me lembra até hoje porque foi um dos motivos pra eu entender que o que não é meu, o que é meu é meu, o que não é meu não é meu. Uma vez eu peguei a borracha do meu amigo emprestada, usei, era uma borrachinha sei lá, com algum desenho, né? E aí eu gostei, falei, deixa aqui, amanhã eu devolvo, né? Com aquele estojo, levei pra casa. E aí meu pai tinha o hábito de sempre falar, filho, vamos lá, lição de casa, pega o estojo, pega as coisas, vamos na mesa lá da cozinha fazer. Aí eu vou lá, pego o material, abro a mochila, abro o estojo, e aí ele olha a borracha lá. Meu pai não é burro, não era burro, né? Que ele é falecido, mas não era burro. Falou, que palhaçada isso aqui, né? Então falou assim, de que é essa borracha? Eu falei, do meu amigo. Você é do seu amigo porque tá com você. Eu falei, peguei emprestado, e por que você não devolveu? Eu falei, pai, esqueci. Não, você não esqueceu. Né? Ele já sabia, não conhece o filho que tem, né? Conheci o filho que tem. Você não esqueceu. Eu falei, pai, eu peguei e tal, tudo mais. Aí ele me deu um come, tipo assim, doeu mais que uma surra, que ele já me deu várias, né? E eu falei, pô, aí entendi, pô, que é meu amigo, que não é meu amigo. Mesmo que eu peguei emprestado, falei que ia devolver depois, né? Eu tinha na cabeça, eu não peguei no intuito de roubar. Eu peguei emprestado, eu vou devolver depois, né? Tipo, gostei de ficar um dia com essa borracha aqui, né? Mó legal. E aí deu ruim, né? Então, um dos exemplos, ó, teve outros nesse sentido de pegar o que é meu ou não, mas esse me lembra muito, tipo, me traz a memória. Então, como você falou, que buscar-se referência para o seu filho o tempo inteiro para que ele cresça um homem, um cidadão, uma pessoa de bem, né? Com valores morais e éticos. Sim, ser pai é ser base, né? Assim, você dá opções de como seguir o caminho da vida, né? Uhum. Não quer dizer que ele vai seguir, mas Exatamente. Você dá uma base, o que aí ele vai ter a opção de seguir o caminho que você ensinou ou não. Obviamente que se ele tem uma estrutura, se ele tem uma boa base, que também isso é o papel do pai, se faz ser parte de uma boa estrutura, dar uma boa base, a chance dele vencer, tomar boas decisões na vida é bem maior, né? Sim, sim. E qual foi, ou então qual está sendo o maior, uma vez que seus filhos não têm nem 3 anos ainda, mas qual foi o maior, ou está sendo o maior desafio para você na paternidade? Tipo assim, qual que tem sido a treta para você ultimamente? Olha, ser pai é abnegar-se, né? É abrir mão de todo e qualquer tipo de egoísmo, entender que você já não é mais a primeira opção. Não é mais a prioridade, né? Exato, não é mais a prioridade em determinadas situações. E tem momento que pai cansa, pai se irrita, pai tem todas as emoções, pai falha. E pra mim é lidar com tudo isso. É lidar com a falha muitas vezes, porque, como eu disse, eu levo muito a sério a questão de ser pai. Então isso me gera uma cobrança de tentar fazer o meu melhor nesse aspecto, na paternidade, em todos os aspectos, para ser um bom exemplo. Então, quando falha, isso tem um peso maior. Mas também tem momentos que, por exemplo, você tá cansado e o Caio já é ainda mais novinho, não exige algum tipo de atenção diferenciada. Mas o Gael já cobra uma atenção, cobra aquele momento de brincadeira. Pai, colo. Exato. Agora é colinho quente. Colinho quente? Colinho quente. Ele fala, como é que ele fala?
colinho quente. Colinho quente. Exato. Aí, ó. E é essa tensão. Não é ruim, cara, é maravilhoso. Até quando você tá cansado, você chega do trabalho e vai lá dar. Cara, é revigorante. É muito gostoso. Só que às vezes você coloca o seu cansaço acima dessa sensação. Parece que você esquece. E para mim, essas coisas de abrir mão pra, por exemplo, cansaço. Eu sempre fui uma pessoa, por exemplo, que gostei de dormir cedo. Hoje eu já não tenho essa... Nem dá, né? Nem dá. Os meninos dormem cedo, eu não posso reclamar a esse respeito. Tanto o Caio quanto o Gael, a gente construiu uma rotina pra isso, né? É bacana. Uma coisa que eu até falo para alguns pacientes, olha, cria uma rotina de sono do seu filho, que não quer dizer que vai salvar o seu mundo, vai mudar, mas que vai te ajudar, vai, né? Rotina de sono, assim, eles seguem, né? Tudo bem que vai ter dia ou outro, noite ou outra, que vai acordar, ou então que não vai querer dormir, vai ter aquela berrinha de sono e tal, mas na maioria das vezes ele vai dormir, né? 90% das vezes. Então. Ajuda muito. Assim, cada um tem... Se você seu jeito, né? Porque se for estudar a criação, que eu ia estar... talvez a gente seja até bem bitolado, mas qualquer coisa a gente vai estudar a respeito. A gente foi estudar a questão de rotina, ou de você, por exemplo, disponibilizar para a criança uma educação que é dar aquilo que ela pede, principalmente nos primeiros momentos. Que aí você não tem, por exemplo, ela vai dormir a hora que ela sentir sono, ela vai comer determinada o que ela gosta, que é o que ela gosta. Assim, seguir esse tipo de criação. São vários, que você pesquisar, são vários métodos. A gente mesclou um pouco de cada um. Eu sou mais voltado para a rotina, questão do horário, questão de regras, que eu auxilio muito, principalmente na questão do sono. Pelo menos pra gente funcionou muito. É um pouco difícil no começo, mas assim, criança vai, pelo menos meus filhos foram tranquilos. Eu já fui na sua casa algumas vezes e, tipo, tem hora que o Gael vai sozinho pra cama, né? Tipo, vai. Ele já vai, tipo, vai embora lá e acabou. Ele pede às vezes. Então, criança pedir pra dormir... Ontem mesmo ele chegou já, ó, ele costuma falar cama e mamazão. Ele vai, cara, já deu o horário mais ou menos, papai, cama e mamazão. E é o horário. Você também, quando é pai, assim, que é muito importante em todos os aspectos, mas você conhecer seu filho, você não precisa falar, não precisa te pedir, você já vai entender, que nem ele já começa a ficar um pouquinho mais reclamão, ele é uma criança muito ativa, ele começa a ficar mais parado e até brincando, reclama e chora. Aí você já pode entender que tá com sono, pelo menos o Gael é assim. A importância de você ter uma intimidade com seu filho, né? Sim, extremamente. Aí vem no contraponto daqueles pais que não têm essa proximidade e ainda reclamam, sei lá, a criança está fazendo uma birra. Mas, porque às vezes não conhece o filho. O Gael vai fazer uma birra ou outra, você já sabe o que está acontecendo. Às vezes vai ser o sono, vai ser fome, vai ser birra mesmo, né? Tipo, a birra da birra. E você vai entender. E o quão importante é isso, né? O quão importante é, tipo, você se aproximar do seu filho a ponto de saber, só de olhar o que está acontecendo, né? Da mesma forma que, por exemplo, nossos pais só olhavam pra gente e já entendiam o que estava acontecendo. É essa conexão, né, que se gera. Você entender só de observar o seu filho, nem de chegar perto, nem de verbalizar com ele, nem falar com ele, entender qualquer treta, né? Sim, porque toda vez que você vai estudar a respeito de criação, de comportamento de criança, óbvio, sempre algum vai seguir um caminho ou outro que... Algum especialista vai seguir um caminho ou outro que o outro não entende. Linhas, né? Linhas de raciocínio diferentes, mas todos vão partir do pressuposto da observação. De você observar, de você se conectar de fato com o seu filho. Porque o pai tem que passar, não é que seja ele separado ou não, mas ele tem que disponibilizar parte do tempo dele, uma parte considerável do seu tempo, na função de ser pai. Sim. E aí a gente volta para aquela pergunta que você falou que é ser pai, que você vai disponibilizar esse tempo para conversar, para brincar, para às vezes repreender, para aconselhar e tudo a respeito. Ser pai é passar tempo com o filho, é ter um relacionamento, né? Não é só um título, mas pai envolve relacionamento. Relacionamento com o filho e também, no caso daqueles que são casados, né, com a esposa, né? Sim. Na sua percepção, eu quero a sua opinião sobre o que você acha, o que você imagina que acontece com os pais que não conseguem ser pais? Olha, Davi, assim, eu trabalho já com o público há muito tempo. Então, infelizmente, eu trabalhando com o público, eu vou chegar onde você perguntou,
a gente conhece vários lados do ser humano. Eu trabalho com o público desde os meus 20 anos, já são 11 anos seguidos. Se não for um pouco mais. Trabalhando diretamente com o público. Então a gente acostuma ver o pior lado. Algumas pessoas, parece que Tô nem aí. não estão nem aí, que tipo, só tem um nome na certidão, lá, pai, e que é pai de progenitor ou genitor de determinado ser, mas não se preocupa com isso. Tem alguns que carregam um pouco de culpa, e tem outros que, ao meu entender, ou joga a culpa pra esposa, ou joga a culpa pra situação, joga a culpa pro trabalho, e empurra com a barriga, mas no final também não se importam muito. Pra mim incomoda bastante. Eu confesso que eu fico muito incomodado quando eu vejo homens, seja a pessoa que é casada, divide o mesmo espaço com o filho, ou pessoas que são separadas. Não é porque é separado, é que você tem que ficar longe separado do seu filho. Exatamente. Da esposa, não Você separou da esposa. E ainda que separado da esposa, você tem que manter um bom relacionamento com ela, porque afinal, esse vínculo que você tem de ser pai veio dela e também vai perdurar o resto da vida. Obviamente, quando um filho tiver maioridade, já tiver seguindo a sua própria vida, você vai aproveitar outro lado da paternidade, né? Que é o lado da amizade, assim, de um jeito diferente com o filho, de você poder trocar ideias mais direcionadas, de você poder trocar experiências, curtir outras coisas que o tempo vai lhe proporcionar. Mas pra mim, assim, é muito triste um homem que não quer ser pai. É cansativo, difícil. Você comenta que é, né? Exato, é trabalhoso, mas eu desconheço algo que seja tão recompensador. Você descobre um amor diferenciado, e aí você entende o que é um amor incondicional. Porque, cara, é incrível. Você pode errar com seu filho, que todo mundo erra. Volto a dizer, pai erra, pai cansa, pai... Como todo mundo, né? Todo mundo. É que assim, hoje o meu público é muito mais de mulher. E aí, eu atendo geralmente mulheres que são mães. Não são todas, mas a maioria delas são mães. E aí eu até falo pra elas, olha, é o seguinte, né, aquela frase velha, clichê. Nasce a mãe, nasce a culpa. Pro pai é a mesma coisa. Pra aquele pai que é interessado, que é igual, tipo, nunca vai ser igual a mãe, mas que é interessado em ser pai, ele vai ter a culpa de, pô, não fiz o melhor hoje, pô, tava cansado, não consegui estar com meu filho, pô, me irritei com meu filho fácil hoje, ou então, poxa, cheguei em casa e o filho já tava dormindo. Ou então outras coisas que acontecem, você sempre vai se culpar, né? Mas é entender, aí eu falo isso pra elas também, eu falo, entender que você fez o melhor com o que você tinha. Às vezes no dia, o seu melhor vai ser 70%, no outro dia vai ser 80%, no outro vai ser 50%, mas foi o seu melhor daquele dia. Então a culpa vai vir, né? O pai ou a mãe, eles vêm carregados disso. Nascem pais, nascem culpas. E aí, com isso, nós temos que entender que nós, né, eu não sou pai, então vocês, pais, devem entender que isso vem junto, é como se um pacote. Vai vir a culpa, tudo bem, eu vou fazer o meu melhor pro meu filho, do jeito que eu consigo. Talvez você vai querer dar uma condição de vida melhor para ele, financeira, e às vezes você não vai conseguir dar 100%. Às vezes você vai querer uma condição sei lá, emocional para ele, mas não vai dar 100%. Mas você tá dando o seu melhor. Né? Então não tem... Eu falo pra eles, se eximam de culpa, né? Para as mulheres e até para os homens que estão assistindo isso aqui, não precisa ter culpa. Se um dia o seu filho te cobrar, você vai falar, filho, olha, eu tentei, busquei, me esforcei ao máximo. E às vezes ele nem vai querer te perguntar isso, ele vai entender, né? Da mesma forma que, por exemplo, eu entendo que meu pai não foi o melhor pai do mundo. Ele foi um bom pai pra mim, mas eu sei que ele não foi um bom esposo, por exemplo, eu sei disso. Então, eu não preciso lá cobrar ele, porque eu sei que ele tentou da forma dele, e os erros dele eu tento não cometer quando eu for pai. Acabou, né? É essa onda. Então, fica muito nessa de, tipo, o que é ser pai ou não. Ser pai é o cara que vai errar, o cara que vai acertar, o cara que vai ser bom do jeito que dá pra ser bom, né? Não tem problema. É inerente a isso, só vai. Sim, é só essa questão assim, de ser pai que incomoda um pouco. Isso às vezes até atrapalha a você a ser pai, ou a exercer, na verdade, a paternidade. É que a sociedade também já te põe o pai em segundo plano. Por exemplo, você vai na escola, eles pedem a mãe. Eu digo isso por experiência própria. Eu não vou citar a escola nem nada. Mas... Não pode, né, cara? Não pode. Deixa a escola quieta aí. Você vai me contratar um bom advogado?
Ah, sim, então tá Gosto bom. de expose. Mas, assim, você vê que eles... quando você vai matricular seu filho, vai levar num hospital, sempre... Cadê a mãe? Cadê a mãe? É isso mesmo. E isso, assim, a gente brinca, dá risada, mas isso é um absurdo. É porque você já tá É que a cultura. Exatamente, você já costuma tirar o pai de cena, a ser o cara que só é o provedor. Sim. Quando, na verdade, o pai, óbvio, cada um vai ter as suas funções, depende do combinado de cada casal. Mas, assim, o pai ele tem que ser tão participativo quanto a mãe. Sim. Pra quem tem um pai e uma mãe participativo, a chance, eu volto a dizer, dele conseguir atingir seus objetivos ou ter aquela ideia de vencer na vida é muito mais fácil do que uma pessoa que teve dificuldades ou falta de uma estrutura, de uma rede de apoio com pai e mãe. Então, é muito estranho como a sociedade, assim, a cultura, não sei, fora do país, nunca morei fora, só tive a oportunidade de conhecer, te leva, por exemplo, a ser um pai relapso, a ser um pai distante, a ser, por exemplo, você está no seu trabalho, se você falar que vai na reunião do seu filho, ou acompanhar, como ainda não cheguei nessa época, mas, por exemplo, quando eu ia acompanhar minha esposa nos exames, na época eu ainda trabalhava como funcionário, você já via que o seu supervisor te olhava de uma forma assim diferenciada. Pô, mas ele não tem mãe? Tem mãe, mas tem pai também, tem pai. E eu quero estar lá, pô. Eu quero estar e não só querer, eu devo. Sim. Porque eu sou pai. Mas é tipo assim, não, a sua esposa vai, se vira, né? Sim, eu tenho um amigo que trabalhou comigo em outra empresa. O pessoal até acha que é migué, né? Tipo, tá dando Sim, migué. que ele falou, foi exatamente isso. Ele chegou, ainda nós éramos funcionários públicos. Ele chegou pro gestor do setor e falou, olha, eu vou na reunião do meu filho. Ele olhou, mas esse menino não tem mãe pra ir na reunião? E a esposa dele trabalhava, enfim, ficava muito mais fácil por proximidade. N razões, ele ir. Então, qual que é o problema do pai ir? E fora o absurdo que você vai pegar é a licença paternidade. 7 dias. Isso é um absurdo. Por exemplo, tem gente que, imagine uma pessoa que veio de determinado local, está se estabelecendo num local novo, e aí ela ela ganha uma criança, seja da forma com que for, seja uma cesárea, seja um parto normal ou qualquer outra intervenção médica. E dentro o pai vai ficar uma semana em casa. Por exemplo, quanto que é o resguardo da mãe com cesárea? Não sei, uns 15 dias? Não sei. 40 dias. Não sabia. E aí, por exemplo, como que o pai vai ficar uma semana em casa? E a mulher não pode, tipo, nem se mexer direito. Exatamente. Falar, cheio de ponto. Eu tive o privilégio de poder, na gravidez do Caio, poder estar junto o máximo de tempo possível. Porque é muito complicado. Sim. Já era a segunda gravidez, então tinha umas outras complicações que a do Gael não teve. E eu queria participar mais do que participei da do Gael. Porque eu senti a necessidade de participar mais. Sei que tem pessoas que não podem, mas se o pai tem essa possibilidade, lute por isso. Sim. Mas voltando, é um absurdo. Você pega uma licença de 7 dias pra ficar, aí sua esposa fica em casa com a criança. E é muito difícil, às vezes, por exemplo, uma criança recém-nascida. Tem crianças que são tranquilas, que vêm pra casa. Agora tem crianças que choram muito. E aquilo é tudo novo. Imagina uma mãe de primeira viagem tendo que ficar sozinha em casa com uma criança chorando o tempo inteiro. E, pô, com uma pessoa... Não que a criança vai deixar de chorar porque o pai tá em casa, mas tem 2 pessoas, né? Divide tem o fardo. 4 ouvidos. Exatamente, divide o fardo. Às vezes vai lá, pega no colo. Aquele momento que a criança tá chorando, você vai, troca ela de ambiente pra sua esposa, sua companheira, ou Tomar a pessoa um que banho. você... Tomar um banho decente. Cara, são coisas mínimas, Cara, assim. eu ouço minhas pacientes falando, eu não consigo tomar um banho decente. Já escutei muito isso. Olha só. E aí, muito por conta dessa cultura de, tipo, o pai, ele é só o coadjuvante da história, né? Só quando a mãe não está, ou então não existe, o pai existe. E deveria mudar, né? Porque, por exemplo, a licença maternidade eu acho que hoje dá o quê? 5 meses? Não sei. Depende Tem alguns planos governamentais que pode se esticar, se não falha a memória, que é o nome do plano governamental, acho que é Empresa Cidadã, se não me falha a memória, e isso estica ainda a 1 mês. Mas assim,
Essa empresa faz parte da empresa cidadã, do programa. Ah, é verdade. Mas tem vários tipos de auxílio. Às vezes tem empresa que disponibiliza a mãe levar a criança pra amamentar. Tem. Isso não deveria nem assim, ser regra pra todas. Uhum. Mas enfim, tem mãe também que prefere deixar na creche. Não tô dizendo que certo deva ou não deva. Cada um sabe onde da sua situação e não cabe a mim dizer o que é certo e errado. Eu posso dizer o que a gente fez, o que eu achei que era certo pra mim. E aí pode esticar até 6 meses. Só dizendo que o pai, ele não é o protagonista, só pra dizer isso, mas ele participa junto com a mãe. Ele participa. Da criação. Mas estica até 6 meses. E aí é que você começa a ver que é uma disparidade muito grande. 7 dias para no máximo 6 meses. 6 meses, né? É uma diferença muito grande. Sim. Eu não sei se existe movimento, se existe projetos de lei para mudar isso. Eu acho que não, né? Não ouço falar, né? Mas deveria existir. Cara, no mínimo ali um mês, né? Ou no mínimo do mínimo, um mês. Pra ajudar a mãe nesse primeiro momento, né? De, tipo, pegar o filho, a questão de cuidar, dar banho. Às vezes a mãe é a primeira viagem, uma loucura. Nunca viu aquilo na vida, nunca vivenciou. E dependendo da situação, tá compondo. Dependendo da situação, teve complicações. É difícil, cara. E o pessoal não olha pra isso, né? Não, e por cultura. isso, mãe é uma figura mesmo sagrada, cara. Porque o que, assim, como eu acompanhei de perto, assim, o que passa a mulher pra gerar a criança, dentro também da gestação, é algo surreal, cara. E, por isso eu não tinha como não participar. Eu não podia não brigar pra estar junto, não brigar pra poder participar, pra dividir o peso, porque é muito difícil. Pra uma mulher carregar sozinha. Eu paro pra pensar, assim, em todas as mães, inclusive a minha, porque às vezes o pai não é que ele seja ruim ou bom, mas é porque realmente a sociedade te leva por esse caminho de você ser ausente. A gente coloca pro descanteio, né? Te coloca... Por isso quando você vê um pai tão participativo, você já fica olhando e também vem aquela ideia, ó. Aquela mãe é ruim. Só porque aquele pai é presente. Só porque o pai é presente, a mãe é ruim, não tem nada a ver né? uma coisa com a outra. Isso tem a ver com a pessoa que está sendo pai. Uhum. Então, é que se na verdade não é rotineiro e costumeiro. Por exemplo, eu fui numa reunião do Gael. Se eu te disser que tinha 1 ou 2 pais na sala de 40 alunos, será que todas as mães que estavam ali não trabalhavam? Bem, provavelmente todas elas. Que geralmente se coloca numa creche, por quê? Porque trabalha. Tá Um dos requisitos, às vezes, pra você conseguir uma vaga. Está trabalhando. Assim, pra você ter prioridade em uma vaga, é você ter que trabalhar. Sim. Então, será que só eu... Desculpa. Será que só, por exemplo, só podiam estar esses pais, só que todas aquelas mães que ali estavam não trabalhavam? A maioria, certeza, trabalhavam, mas quem estava lá eram elas. Exato. Não que os homens não trabalhem, mas... E é muito engraçado, né? Que, tipo, a pessoa já olha assim, quando você é pai, vai levar no médico sem a mãe, ou... Não quando o filho é maior, mas quando é pequeno, como já levei o meu filho mais velho no médico sozinho, né? E a pessoa já te olha, assim, de uma maneira estranha, olhando, o que tá fazendo aqui? É um preconceito. Né? Já é um preconceito a respeito, e já vem um julgamento com a mãe. Por exemplo, eu passei sempre um tempo com o meu filho mais velho e tento passar o máximo tempo possível agora com o mais novo. E você vê que já gera um pensamento, assim, um julgamento em cima da minha esposa, por eu ser bem participativo. E também... Julgam ela como folgada? Sim, e cara, não tem nada a ver. Ela é super esforçada, ela tem vários dons que eu não tenho, por mais que eu tente ser participativo, às vezes ela resolve o problema muito melhor do que eu, mas eu tento participar. Claro. E você vê como a sociedade te olha assim para essa situação, e isso ao meu modo de ver, abominável, é totalmente errôneo, porque o errado não tá o pai participar, e da forma com que te olham e julgam, às vezes parece que o errado é o pai participar, e pelo contrário, é o dever de participar, né? Obrigação, mas não é bem assim que a gente vê que acontece no dia a dia, não. Sim. Cara, uma outra pergunta que eu queria te fazer, que assim, você falou que foi um susto pra você quando descobriu que a sua esposa estava grávida e tal, que isso te deixou abalado emocionalmente, né? Muito. E qual que assim, quando você descobriu que é seu pai, qual que foi o seu maior medo? Qual que foi o medo que vinha assim recorrente a você
o que pode acontecer? Qual que foi o medo que veio, assim, pô, e agora eu sou pai? Tipo, um medo que bateu em você, assim. Receio, talvez. Infelizmente, vem sempre primeiro a questão financeira, né? Porque a gente passava... Na primeira assim, na gravidez do Gael teve medo financeiro, mas teve mais a questão emocional de como eu agiria com o pai, de como aquele Leandro seria pai. Sim. E tipo, cara, foi instintivamente essa mudança, cara, eu não precisei fazer nada, ela aconteceu mesmo. Engraçado, é meio que automático, né? A chavinha vira. Eu tava, assim, óbvio, eu estava disposto a ser pai. Então, automaticamente a chave virou. Por exemplo, eu tinha muita dificuldade de pegar criança recém-nascida no colo. No hospital, no primeiro momento que, tipo, essa Leandro, pega o Caio, eu já tava do lado. Caio ou Gael? Perdão, o Gael. Isso é quem tem mais de Quem um tem mais de filho um? vai entender Esse erro. esse erro. Quem tem mais de 4? Vai entender. A minha Não mãe- sei nem se vai lembrar dos A nomes. minha mãe, quando ia chamar a gente, tipo, falava, ia chamar todo mundo, o último era o certo. Você Eu já perguntou esperava. o que é ser pai. Ser pai é errar o nome dos filhos, Isso. é normal. Chamar pelo nome do sobrinho, chamar pelo nome do irmão, chamar pelo nome da Acontece. esposa. É normal. Eu como tio, chamo tudo errado, imagina pai. Imagina. Mas do Gael foi instintivo. Já peguei no colo. Mas aonde eu tive, assim, vou ser sincero, Davi, que foi mais difícil foi no segundo. Quando o Caio foi. Quando eu recebi a notícia do Caio. Por quê? A gente tinha feito um planejamento, porque o Gael ia entrar na escola e eu ia sair do emprego para poder alavancar os trabalhos dela na arquitetura, poder criar uma marca, poder criar um nome na área. E, assim, nesse processo, onde a gente já tinha feito esse planejamento para sair, a gente descobriu a gravidez do Então a gravidez foi inesperada, né? Sim. E nisso, diferente da primeira gravidez, que eu acho que eu tava mais aberto, eu ficava falando, você tá grávida? Essa eu ficava negando. Negando. E aí você fez um teste, deu negativo, eu falei, eu falei que não era. Só que aí a Esther, dessa vez, já tá falando, Leandro, eu tô grávida. Já era ela que tava confirmando. Exato. Aí, nesse momento, bateu uma neura maior. Porque já vem a experiência com o Gael, aí você lembra, primeiramente você lembra dos seus erros. As noites de sono mal dormidas. Sim, e o engraçado é que a Esther engravidou justamente quando a gente começou a dormir a noite inteira. Na hora que tava tudo certo, Na hora que de tava boa. tudo bem, apesar, assim, o Caio é mais tranquilo, o Gael acordava mais durante a noite, o Caio já tem uma rotina de sono melhor, e eu acho que também tem a nossa experiência como pai e mãe que ajuda nisso também, né? Que acalma, você já sabe que o que vai fazer com o Gael foi uma loucura, porque, você fica desesperado que você tá vendo a criança berrando lá e você não sabe, e agora meio que você aceita, porque você sabe que a criança tá chorando, você já trocou, já deu banho, já deu comida, já deu mamadeira, já acalentou, fez o que podia, tá chorando, uma hora vai parar, e você tenta só ao máximo acalmar. Mas foi mais difícil. Até também tava mais cansado. A gente enfrentou muita coisa assim na gravidez do Kaiser. Teve uma gravidez mais difícil. Até agora o nascimento dele também veio A gente enfrentou alguns problemas mais difíceis, né? Agora nos primeiros meses de vida dele. Que foi eu sair do emprego. E aí, por exemplo, eu ter que me recolocar no mercado de trabalho. E aí ela tendo, obviamente, com a gravidez e com as duas crianças, sair um pouco do mercado de trabalho. Então, essa gravidez do Caio e esse início de vida dele foi mais difícil. Fica aquele medo da questão financeira. Você pensa nos erros que você teve com o Gael. Você fica também muito naquela neura de demandar mais atenção para um, demandar mais atenção para o outro. De você ser igual como um pai em um para outro. Obviamente, aquilo que você errou com um, você vai corrigir a rota, não é questão de você ser melhor com um do que com o outro, é você fazer o certo em um o que você não fez no outro. É o que o pessoal até fala, né? O primeiro sempre sofre mais, né? Muito. E aí muito. Depois, vamos supor, se você tivesse, não sei se você vai querer ter mais de 4, 5 filhos, mas o último já tá calejado ali, já tem uma vida bem melhor, né?
Mas assim, cara, não tem horas que não é que você é melhor. Tem hora até que você é pior, porque às vezes quando você tem a criança no primeiro momento, você é mais cuidadoso, você é mais zeloso. No segundo, você já sabe como é que é. Às vezes, eu vejo até às vezes os Reels do Instagram, alguma coisa assim, que tipo, cai a chupeta no chão quando é A primeira a que primeira gestação, a primeira criança. Você vai lá, ferve, tal, faz aquilo, passa álcool, desinfetante, tudo que você possa imaginar. Cai no segundo ou no terceiro que for, você só vai lá, joga uma água, passa um Eu vi um paninho. Reels desse aí, tipo, a mãe tava com o filho lá, primeiro ela vai lá, faz um monte de coisa, depois, tipo, cai no chão, ela pega com o pé mesmo e vai embora. Mas é muito assim, cara, porque a gente, na verdade, se você às vezes é mais super protetor no primeiro, e no segundo você já sabe como é que é, né? Então tem coisa que você já nem faz mais. Por exemplo, que nem a gente falou da rotina. A rotina é uma coisa que a gente já Não abre mão. não abre, assim, principalmente a do sono. Não vou dizer que os meninos são todos, assim, em rotina. Regrado. Não dá, assim. Quando, por exemplo, estão os dois em casa, é mais fácil. Aí eu tento manter horários pra tudo. Sim. Tanto que quando eu tô, assim, quando tá um só em casa com as duas crianças é mais difícil, mas com os dois você consegue manter o horário pra dormir à tarde, o horário que você faz. Na verdade, eu tenho até o horário que eles comem, assim, principalmente quando eu chego já. Come. A Esther também faz bastante isso quando o Gael chega da escola. Mas você cria isso é muito importante, cara, essas rotinas assim, e ajudam, né, nessa questão assim que é da alimentação, ajudaram na alimentação, no sono. E é coisa que você repete na segunda gestação. Não dá pra dizer que é melhor, cara. Tem momentos que é ou não, assim, você que volta a questão de ser mais super protetor, mas às vezes você é mais prático, o segundo. Uhum. Então, às vezes demanda menos tempo algumas coisas. É isso. Entendi. E agora responde qual que é o medo atual. Assim, o medo foi antes de você tê-los, né? Eu medo atual. 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 Ah, Sendo pai. eu sou um cara ansioso, cara. Então Certo. eu penso muito no amanhã. Penso quando eles estiverem maior, mas. Cara, atualmente algumas lendas sempre continuam, que é você prover, eu pego muito na questão do erro, Davi. Isso é uma dificuldade que eu tenho. Tá. Você, quando falha, de como vou agir depois, você se martirizar. Então, e eu fico muito também na questão de dar atenção para um, para outro. E isso me pega muito, porque às vezes o Gael demanda mais atenção num dia, e às vezes você pega O uma Caio semana. não fala, né? O Caio Exato, você pega uma semana inteira que o Gael tipo, drenou muito da sua atenção. Aí eu, pelo menos, faltei com o Caio. E, na verdade, não é que você faltou, é que você fez o que você deveria, porque o outro demandou mais Mas atenção. aquela história que eu falei, tipo, às vezes você vai dar o 70% e é o 70%, cara. É isso aí, você deu 70% que era o máximo que você podia. O Gael demandou mais do que o Caio naquela semana, naquele dia. Então tem essas questões. Cara, infelizmente é sempre a questão também financeira, questão de tempo. Hoje em dia, por mais que eu tenha duas crianças, eu tenho menos tempo do que eu tinha anteriormente. Uhum. Então eu passo pouco tempo em casa. Então a minha neura, se isso é o suficiente, às vezes bate, será que eu tô fazendo tudo isso que eu tô fazendo? Está valendo a pena na questão da criação, né? Sim. Está valendo a pena o tempo que eu passo fora de casa. E se isso, não, por exemplo, não vou dizer falta porque eu tento estar presente, mas esse tempo que eu passo, essa ausência que tem, esse período de tempo tão longo que eu fico longe do Caio e do Gael, se isso vai afetá-los de alguma forma. Às vezes é uma neura excessiva, porque todo mundo trabalha, tem que chegar a época que a criança tem que ir pra escola, e assim, a gente tinha muito receio com o Gael, e foi assim, ele desenvolveu fala, várias coisas na escola. Então, assim, mas essa neura de você, ele passa muito tempo longe, o que tá aprendendo, o que tá vendo, será que o que eu tô fazendo é certo, será que o que eu tô fazendo é errado, será que isso é aquilo, é muito do que você tá fazendo é o certo. Então, mas ao mesmo tempo que essa culpabilização, essa crítica que você faz a você quando você tá ausente, em contrapartida você está fazendo isso pra dar o melhor pra ele, né? Aí vem a culpa e a desculpa, né? Exatamente.
Mas é que isso martela, assim, naqueles que querem ser bons pais e boas mães, porque filho tem que estar do lado dos pais, entendeu? É que o cenário ideal seria que tanto o pai quanto a mãe estivesse com o filho, se não 100% do tempo, na maior parte do tempo, né? Sim. Só que aí, por exemplo, tem mães que têm o privilégio de poder ficar com o filho por mais tempo, tal. Tem mães que não conseguem, que acaba lá a licença maternidade, a depender de se a empresa é da empresa cidadão, não? É isso, não? Se não falha a memória, esse é o programa governamental. Isso, se a pessoa se tem ou não, ela tem que voltar. Por exemplo, as minhas 2 irmãs, elas tiveram a gestação próxima e acabou a licença maternidade. Cara, deu pra ver a angústia delas em ter que deixar, porque elas tinham que voltar a trabalhar. Elas tinham que voltar pra rotina de trabalho delas. E eu senti a angústia delas, tipo, acabou, né? E a criança é um serzinho ali que não sabe nada, cara. 6 meses, entendeu? Sofreu. Eu digo por mim, cara, porque eu ia trabalhar, assim, muitas vezes e ficar com a cabeça em casa. Principalmente quando os meninos não estão bem de saúde, ou, por exemplo, quando o Gael agora tava de férias. Você fica com a cabeça em casa, assim... Eu fiquei bastante com o Gael, assim. Uhum. Com a cabeça em casa, preocupado, se tava tudo bem, se tava correndo tudo bem. Principalmente no tempo que a Esther tava de resguardo. Porque... Assim, por mais que a gente teve pessoas que auxiliavam, obviamente não tinha como estar lá todo momento. Exato. Né? Então, até por isso, nesse momento, quando o Caio nasceu, por mais que a gente tinha feito um planejamento sem incluí-lo, porque nós não imaginávamos que seríamos pais novamente tão cedo, a gente manteve a decisão para que eu participasse e pelo menos esse período de gestação e o resguardo eu estivesse em casa. Pra que ela não sofresse tanto, né? Porque eram 2. Sim, eram 2. E aí, até o Gael entrar na escola, que não demorou muito, mas assim, estávamos lá, né? Sim. Os 4 em casa e é bem complicado, porque você tá com uma criança pequena, daí você fica com receio do choro dele atrapalhar o sono do mais velho. Não foi o meu caso, o Gael... Gael é uma pedra, mano. Dorme muito bem, vai que vai, independente. Puxou quem? O pai ou a mãe? Em dormir? Depende. Hoje em dia, cara... Hoje em dia os 2, né? Porque os 2 estão cansados. Cara, pelo contrário, quando você se torna, assim, pai e mãe, cara, o seu sono nunca mais é o mesmo. É mesmo? Porque você fica em alerta, parece que você tá em estado de alerta o tempo todo. Obviamente, tem dias que você está num êxtase, cansaço, no extremo do cansado, que você dorme e às vezes você não escuta, mas você fica com aquela orelha em pé, cara, de tipo, se eu falou ai, ou não tô brincando, você vai... Quem não é pai, às vezes não vai entender. Sim, mexeu na cama, você sabe. Você ouve? Cara, tem momento... mentira que você ouve. Mano, tem momento que se mexer mais bruscamente, ou dar uma tossida, uma respirada, você vai, cara, você acorda. Você fica num estado de alerta que você não imagina, cara. Que é muito louco, cara. Porque eu sempre dormi, eu deito... Mano, capotava, velho. Uma vez até meus irmãos brincando lá, deram um tapa na minha cara. Eu não acordei. Eu quebrei a mão dormindo e não acordei. Mas agora, cara, você fica realmente num estado de alerta para saber se tá tudo bem. Uhum. Então, seu sono não é mais o mesmo. Então, assim, eu dormi um período de tempo, assim, antes do Caio nascer, bom, que foi quando o Gael dormia bem. Mas agora, cara, você fica no estado de alerta. Então, pra poder descansar um pouco melhor, eu e a Esther revezamos muitas vezes as noites, né? Como o Caio, algumas vezes, toma a fórmula pra complementar. Então, a gente troca, às vezes, eu vou ficar mais atento na madrugada pra você descansar mais. E vai indo. Assim pra poder dar uma descansada. Mas o sono muda totalmente, cara. Demais. Eu imagino. Duro, hein? Pensando aqui, meu Deus. E qual foi o maior perrengue que você passou com a paternidade? Assim, cara, não tem... Com os filhos ou com a paternidade em si? Ai, cara, não sei. Teve alguma treta, um perrengue que você passou assim? Ou não? Ou foi... Eu duvido que foi de boa, mas foi de boa. Não, tranquilo não é, cara. Isso é muito diário, tipo... A questão do estresse. Você conseguir controlar muitas vezes o dia cansativo de trabalho.
Chegar em casa, imagina, você chega cansado do trabalho, as duas crianças estão chorando, ou a casa tá de cabeça para baixo. Eu que sempre fui um cara que gostei, assim, eu não tinha esse hábito, confesso, antes de casar. Só das minhas coisas, tá? Mas assim, eu sempre gostei da minha casa mais arrumada, sempre gostei da minha casa limpinha, feita as coisas do meu jeito, assim. Aí quando você tem criança, principalmente quando ela já tá mais, já esquece, cara. Você faz conforme dá, mano. E aí, isso parece uma coisa pequena, mas é muito estressante. Pelo menos pra mim foi. Sim. Foi e ainda é muito estressante. Tanto que eu, assim, junto com a minha esposa, a gente desenvolveu o hábito do quê? O Gael bagunçou, ele arruma. E ele arruma? Arruma. Às vezes a base de trancos e barrancos, o que é normal, afinal ele tem 2 anos e meio. Não é nenhum ser superior. Não, mas arruma, guarda. Você pede pra guardar. Às vezes guarda daquele jeito, daí você fala, Gael, é pra guardar, não é pra jogar. Cada coisa tem o seu lugar. Ele guarda no lugar certinho, cara. Mas assim, isso é estressante. Cai em cima, né, nessa questão de educação, porque talvez recorra, né? Tipo assim, pô, se eu não pegar firme, eu posso causar aqui um mau comportamento dele, né? Sim. Futuramente. Mas assim, é bem cansativo. Assim, esses hábitos, a gente falou muitas vezes aqui de rotina. É cansativo você estabelecer rotinas e regras. Mas quando a coisa começa a andar, fica muito mais fácil. Por exemplo, eu chego em casa do trabalho. Aí a casa tá bagunça, eu já falo, Gael, arruma. Já começa a arrumar. Já sabe que vai começar a arrumar. Então, as coisas começam a andar. É cansativo no começo, porque você demanda tempo pra sentar lá, ficar falando. Né? Parece que não tá entendendo nada, que fica lá, não. Ou, tipo, virando a cara pra você, mas tá ouvindo. E a gente demandou sempre muito tempo pra conversar, assim, pra... Cara, é a paciência de você ficar lá explicando e o espertinho falar, tipo, não. Às vezes, assim, tem que ter essa paciência, tem que ter essa sabedoria. Às vezes é difícil, nem sempre você consegue manter-se pleno. Mas é a constância. Você tem que manter uma constância dessa paciência. Entender o tempo da criança, entender... No caso, eu falo muito criança porque meus filhos são muito pequenos. De você entender o tempo da criança, o temperamento da criança. Por exemplo, o Gael você tem que ficar em cima. Ele parece que ele precisa que você fique em cima, assim, de uma forma... Não fique em cima, porque se você não ficar em cima, ele não faz, entendeu? Ele dribla, assim. O menino Ney, né? Já manja do riscado. Assim, o Caio, por mais que ele seja bem novinho, você já percebe algumas diferenças de temperamento. Você consegue perceber já? Ah, cara, assim, porque, eu posso estar falando... Ele tem um ano, né? Não, eu posso estar falando a maior besteira da vida. Falar, tô falando isso porque é pai, mas... Não sei. Eu posso estar errado porque eu não tenho conhecimento aprofundado a respeito. Mas, assim, pelo jeito que cada um se comportou em todo esse tempo. Naquela fase em todas as fases. Por exemplo, o Gael, ele é menos manhosinho que o Caio. O Caio gosta muito de ficar assim, pelo menos comigo. Com a Esther talvez seja diferente. Mas o Caio, ele fica muito no meu colo, assim, apertadinho, grudado. O Gael demorou, cara. Quem vê, por exemplo, no relacionamento hoje com o Gael, que ele tá sempre comigo, a gente tá sempre brincando. Não foi assim no começo, cara. Mas ele isso não não ficava. É um reflexo daquilo porque você não estava presente? Talvez. Pode ser, né? Pode ser. Mas ele não ficava, cara. Eu chegava, tanto que eu ficava magoadaço, cara. Ficava chateado? Ficava, cara, porque eu pensava que ele não gostava de mim, não. E, mano, óbvio, você vai dar risada, porque, tipo, meu... Mas o cara se cobra aí. Não, mano, mas é porque, cara, ele não ficava. Tipo, eu chegava e eu sempre ficava naquela neura. Eu tenho que chegar e ajudar a Esther, porque, mano, eu imaginava, mano, já deve ter sido cansativo. Uhum. Cara, eu sou meio neurótico nesse ponto. Pelo que vocês na conversa, quem está vendo, quem vê o podcast vai perceber. Mas eu ficava sempre naquela neura de, eu preciso ajudar a Esther. Até hoje, eu preciso ajudar a Esther, porque é cansativo, cara. Eu valorizo muito o que a Esther faz, o que as mães fazem, cara, porque é uma loucura você criar e educar uma criança. Sim, por mais pais assim. Então, eu fico muito nessa neura. E o Caio, por exemplo, voltando a falar da personalidade, o Gael não ficava. O Caio já fica mais. Por exemplo,
Eu não lembro na idade agora do Gael, se o Gael já ficava, mas, por exemplo, eu consigo colocar o Caio pra dormir numa boa, cara. Numa boa, eu coloco ele pra dormir, ele dorme um pouco no meu colo, ponho ele pra descansar na cama. O Gael já tá meio que caminho andado, às vezes eu levo, porque ele pede pra ir lá, pra gente conversar um pouco, né? Vocês conversam antes de dormir? Conversa, cara. Conversa. Que nível essa conversa aí? Que tipo de papo é esse aí? Cara, uma criança de 2 anos e meio. Às vezes você fala. Quem tem o hábito de religiosidade, por exemplo, faz que nem eu tenho, às vezes faço uma oração. Já fiz isso. Inclusive contar mais pro Gael, senão o Caio não lembra de ter feito tanto. Sempre cantei muito. Você canta, eu vi você cantando. O Caio, não pros dois, cara. Eu sempre cantei pros meninos dormirem ou pra acalmarem. Isso eu sempre fiz e é um hábito meu. E às vezes canto, pergunto alguma coisa, desde como foi o dia, ou conversa, tipo, cara, não tem um assunto, velho. É que eu fiquei curioso pra saber como é essa conversa aí, cara. Faço uma brincadeira, ele mesmo fala às vezes alguma coisa. Então é o que te apresenta, cara. Não é tipo assim, tem horário da conversa do sono e vou conversar sobre isso. Não tem, mano. Às vezes você dá risada porque ele faz uma gracinha. Não é o podcast, né? Não é o podcast. Não, o Gael é uma figura, cara. Quem conhece sabe que ele é uma figura. Ele é. Eu conheço essa fera aí. Essa fera aí, é uma figuraça, cara. Rende muitas risadas. Tudo bom, entendi, cara. Então você tem toda essa questão de hábito, né? Mas essa coisa que eu falei de o Gael não ter sido tão próximo e o Caio mais, pode ter sido essa questão porque na primeira gestação você não estava tão presente quanto você ficou com a do Caio, né? Pode ser. Pode ser, é tudo suposição, mas a chance é grande. A chance é grande, porque de fato mesmo eu trabalhava num horário, assim, saía de casa cedo, ele estava dormindo e eu chegava, já a coisa já estava andada. Assim, pouco tempo pra ele ficar acordado. Pouco tempo, né? E tipo, a princípio até estabelecer a rotina e dormir mais tarde. Mas assim, por exemplo, o Gael hoje dorme 9 horas da noite. Eu chego em casa por volta das 6 horas, então tenho 3 horas nesse tempo. E nessa hora tem banho, nessa hora tem janta, aí... Dá atenção pra esposa. Dá atenção pra esposa. Assim, cara, eu estabeleci um hábito pra dormir mais tarde justamente por conta do tempo com a esposa. Porque eu vou voltar na primeira pergunta que você fez, que eu achei ela muito interessante, o que é ser pai. Ser pai, eu acho que eu devo ter falado isso, mas também é ser um bom marido, mas obviamente que tem pessoas que são separadas, e aí não cabe isso. Mas cabe dizer que ser pai também é ter um bom relacionamento com a mãe. A mãe do seu filho. Eu ouvi uma frase que serve para casados, mas pegue na questão de você ter um bom relacionamento, que o maior presente, a maior honra, a melhor algo que você pode fazer para o seu filho é amar a mãe dele. Então, essa frase para mim impactou muito, cara. Então, eu tento... Forte. Repete de novo. Que... Repete de novo é redundância, mas repete, por favor. O melhor presente, o que você pode fazer de melhor pro seu filho é amar a mãe dele. E, óbvio, quando você é marido, mantém um bom relacionamento, isso é rotineiro, é fácil. Sim. Mas, óbvio, pegando isso pra todos que são pais, é manter um bom relacionamento com a mãe. Porque é absurdo o cara que, por exemplo, o casal que se separa e um fica falando mal do outro, isso não cabe. Mistura as coisas. Sim, eu falo até quando eu atendo alguns pacientes que são separados, né, e que às vezes tem aquela questão, aquela rusga ainda, às vezes é separado recentemente, tem filhos, aí uma coisa que eu sempre falo, evite falar mal da sua ex-esposa, ou então do seu ex-marido, pro seu filho. Primeiro que isso é alienação parental, né? Sim. Mas segundo porque isso é um tiro pela culatra. Você tá falando... Porque assim, vamos supor, eu falo mal, eu sou separado, tenho um filho. Falo mal da minha esposa pro meu filho, e aí lá na casa da minha ex-esposa, a minha esposa não fala mal de mim. O que ele vai ver? Que meu pai é um cara problemático, meu pai é o cara que odeia minha mãe. Então, é um tiro pela culatra. Então eu falo, olha, eu até falo assim, evita falar do ex-companheiro, evita.
Se você não consegue abrir a boca pra falar bem da pessoa, fica quieto. Porque isso é um tiro pela culatra. Você está. Porque assim, eu até falo assim: olha, prioriza a relação sua com seu filho. A sua relação com a esposa, o ex-marido, já foi, acabou. A sua relação com ela você vai dar prioridade. Né, com a criança ali. Porque ela que é importante, aquela criança é importante. E não que o ex-companheiro não seja, mas é nisso que você deve dar energia. E você fazer isso é um tiro no pé. Pra mim, é um tiro no pé. É um tiro no pé. Quebra o respeito, né? De uma forma ou de outra, quando você fala mal da sua esposa, você vai quebrar ou a sua autoridade ou a autoridade da sua esposa. Uhum. Ou da mãe do filho, o que seja. Isso é muito normal. Cara, é normal, mas Não, é normal. É muito comum. É normal, é usual. Não, é normal, infelizmente, e usual. Não é o correto. Sim. Porque, como eu disse, vai quebrar essa. Cara, eu falo muito disso linha de respeito. quando eu tenho casos assim. Quando tem casos assim, eu falo muito disso para meus pacientes. Falo, olha, evita. Sua relação é com a sua filha, com o seu filho. Sim. Se você não tem relação com a outra pessoa, minimamente respeite. Não dá pra falar o nome dela na frase e colocar um elogio. Fique quieto, não fala nada. E vai assim, porque vai fortalecer a sua relação com a sua filha, ou seu filho, ponto final. Só pra deixar claro, eu entendo o quão difícil é. Entendo sem partes, que obviamente nunca passei por isso. Mas essa questão de separação, já tive a oportunidade de acompanhar em processos de divórcio, de ver audiências, né? Enquanto fazia estágio para faculdade, então envolve muito sentimento, envolve muita mágoa. Às vezes tem tanta coisa envolvida que é difícil você ter algo bom para dizer a respeito. Mas se não tem, mas não diga. Cálice. Porque se você entendesse, se a gente entendesse a confusão que faz Cria na mente da na criança. criança, e não só de separado, porque o que tem também de marido que fala mal da esposa é muito grande. Porque Sim. roda de trabalho por exemplo, roda de amigos de trabalho, onde a conversa é casamento, é só falando mal de esposa, falando mal de marido, é só criticando. Sim. E, na verdade, quem escolheu passar o tempo com essa pessoa, o casar foi você, né? Então, Exato. se você tá falando mal dessa pessoa que você escolheu passar a sua vida, você tá falando mal do seu juízo, porque você escolheu pra estar com ela, né? Tá falando de sua escolha. Exatamente. Muito bom. Agora, nós vamos para uma segunda parte do podcast. Né? É um segundo ato, na verdade. Eu pedi para algumas pessoas, pedi para alguns pacientes, não todos, mas pedi para algumas pessoas contarem um relato de como foi a relação com o pai, de como era a relação com o pai, alguma situação que marcou, seja positivamente, seja negativamente, coisas que envolvem moral, ética. E eu pedi, né? Eu falei, olha, tenta me contar aí como foi essa história com seu pai, tenta me contar aí como foi para você essa relação. Me conta, me explique como é que você entendeu isso, né? E pra quê? Pra, primeiramente, trazer aqui a lembrança do pai, né? Seja ele vivo, falecido, afastado, longe, perto, de qualquer jeito. Mas também pra nós, eu até quero, em alguns casos, eu vou fazer, entre aspas, uma análise de algumas coisas dos pais, da situação com o pai, pra mostrar que o pai, ele vai ter seus defeitos, vão ter relatos que nós vamos perceber uma falha ou outra, né? E já até se identificar com algumas coisas, mas de novo aquela história que a gente falou no começo aqui, de que a pessoa tentou fazer o melhor com o que tinha, com o que dava, né? E ninguém, assim, até brincamos quando é dia dos pais, super pai, super mãe, é porque é uma tentativa, não quer dizer que a pessoa né? Ninguém é super-herói aqui, a gente tenta, né? Você tenta ser um bom pai. Mas você falha como o seu pai errou com você, como meu pai errou comigo, o pai do Vitor, e como eu vou errar quando vou ser pai. Então, é para trazer também essa questão de humanidade, né? Achar que o pai ou a mãe devem e são o tempo inteiro o cara que sabe tudo, e não é bem assim, né? Por mais que geralmente o pessoal veja ele como um provedor, como o sustento, né? O cara mais firme. Às vezes não dá para ser sempre assim, né? Mas, vamos lá, vou pegar aqui alguns relatos que me mandaram pelo celular e vamos lê-lo. Vou deixar isso aqui, porque pode ser que emocione a gente aqui, né, meu garoto? Pode ser que as lágrimas rolem, a depender da situação. Vou começar, calma aí. Eu vou começar com a da sua esposa, pode ser? Ou da sua esposa? Legal. Ela queria que eu descobrisse, agora eu vou falar pra ela que eu descobri. Descobriu o quê?
que era o dela, mas pode começar com Eu não sabia que não era pra falar o nome, não. Não receba, vai. Não, eu vou falar. Não tem nenhum problema em falar. Ela só gostaria que eu descobrisse, mas agora eu já descobri. Então, mas eu posso pular e falar outro? E você não vai saber? Não, agora, por favor, você leu dela. Bom, vamos lá. Da Esther Peloso, vulgo esposa do Leandro, mãe do Gael e do Caio. Eu pedi pra que ela contasse o relato dela. Vamos lá. Quando penso no meu pai, sempre lembro do quanto ele foi presente na minha infância. Nós passávamos muito tempo juntos e ele e minha mãe, e mesmo ele e minha mãe sendo separados, ele fazia questão de nos ver todos os dias. Quando íamos ao clube, ele passava um tempo com os adultos e depois ia brincar comigo e com as demais crianças. As crianças, ao me verem o chamando de pai, achavam que o nome dele era esse, e por isso o chamavam de pai também. Na época, eu morria de ciúmes e às vezes ficava emburrada. Ele sorria, dava risada e tentava me explicar que elas não faziam por mal. Hoje lembro desses momentos com muito carinho, pois demonstra o quanto ele me amava, era presente e diferente dos outros pais. Cara, emocionou aqui, ó. Já a gente chora aqui, cara. É interessante porque a gente falou, tipo, quer ser pai, né? E o que eu penso assim nessa brincadeira aqui que as crianças tipo chamavam de pai, tipo, ele é o pai, ele tá cuidando aqui, ele tá aqui, assim, as crianças talvez chamavam de pai por não saber o nome dele mesmo, né? Tipo, igual de falar ô tio, né? Mas ao mesmo tempo ele era um pai, então as crianças viam similaridade, talvez, né? Não sei o que passava na cabeça daquelas crianças, mas viam similaridade dos pais dela no pai da Esther, nesse caso aqui, e chamavam de pai também, né? E a outra parte engraçada é que ela ficava emburrada, ou seja, ela tinha uma relação muito boa com o pai dela e não queria perder o pai dela para outras crianças que tinha ali, né? Tipo, um monte de criança ali no rolê, ela não queria perder o título de filha dele, mas ele, sendo adulto, sabia que, tipo, isso não iria acontecer e ria da cara dela, né? Brincava ali e tentava levar na mais brincadeira possível. Mas é interessante. Você quer falar uma coisa desse relato? Uma coisa que chama a atenção, assim, do relato que a gente, não esquecendo a conversa que a gente tem, que nós tivemos, né? E pegando desse lado, você vê que nessa brincadeira da Esther com as crianças, só aparecia o pai dela. Por quê? Cadê os caras? Cadê o restaurante? Será que no clube só tinha o meu sogro ali que era pai? Não tinha, porque aqui, ó, quando íamos ao clube, ele passava um tempo com os adultos e depois ia brincar. Os adultos eram só mulheres? Não, foi uma pergunta retórica, porque a gente, assim, nós sabemos a resposta, né? Sim. O que, assim, um relato é maravilhoso, mas ao mesmo tempo ele nos traz a tristeza, né, da falta da presença dos pais, que aí nós voltamos à questão que ser pai também é brincar, é uma coisa simples. Uhum. Também é brincar com as crianças. Isso, acredito eu, que desenvolve, ajuda a criança a ter confiança no pai, né? E Sim. ajuda no relacionamento. E as crianças talvez chamavam ele de pai porque os pais não estavam lá, né? Exato. Né? Interessante, cara. E aí, Vitor, emocionou no primeiro? Não, agora tu... Eu emocionei, cara. Eu emocionei. tomou uma rasteira, né? Eu já conheci a história. Como assim? Vou explicar a minha história também, né? Eu não tenho pai, o meu pai é falecido desde quando eu tinha 12 anos. Então, obviamente, eu vou emocionar aqui, talvez eu chore. Homem chora também, né? Dizem que homem não chora, homem chora também. Já tem outros cantores também que eu não vou citar aqui. Mas sim, talvez eu chore sim, porque, cara, é bom remeter a memória, né? É legal isso. Por mais que não seja memória do meu pai em si, mas é bom remeter a memória. É bacana isso. Vamos para o próximo relato. Esse aqui é da Karina Maltoni. Vamos lá. Quando paro para pensar no meu pai, dificilmente consigo associar alguma lembrança com demonstração de carinho/afeto. Pois esse não é meu pai. Meu pai é um cara sério, chucro, que nos ensinou que abraçar e falar eu te amo nem sempre é tão sincero. Que o amor diferencial é estar presente no dia a dia, nos mostrar através de atitudes simples o que realmente é o amor. Eu não tenho um pai carinhoso, mas tenho um pai que batalhou na vida para que não nos faltasse nada. Foi sério, de poucas palavras, muitos olhares, mas que entrava em ação somente se algo saísse do controle. Nos criou com muita disciplina para que os filhos se desenvolvessem tanto no profissional quanto no pessoal.
E hoje, após todo esse peso da responsabilidade de ser pai, ele sente que conseguiu criar os filhos e leva hoje uma vida mais tranquila. Porém, não deixa que alguns costumes se percam, como por exemplo, o almoço e o jantar em família. Sempre todos devem estar juntos na mesa, comendo e conversando juntos. Esse relato me chama atenção. Não emocionei dessa vez, mas esse relato me chama atenção. Quando eu li a primeira vez, eu pensei naquelas linguagens de amor, né, de afeto. Vão ter pessoas que vão demonstrar amor falando te amo, falando, cara, você é importante pra mim, você é legal, tal. Vão outros casos que vai ser uma linguagem de amor com mais gestos, né, com mais gestos de amor, tipo, olha, fiz um café pra você, olha, preparei aqui, eu vou te levar no trabalho, né, talvez com alguns pais, etc. Nesse caso, no relato da Karina, ela fala no começo já, meu pai, ele era sério, chucro, tal, e é isso aí. E ela não se incomoda com isso. Por quê? Talvez, imagino que ela tenha entendido que o pai dela, ele demonstrava carinho, demonstrava afeto de outras formas. Ele foi o cara que provinha, né, tipo, que dava lá o sustento, tal, pelo que dá a entender, que nunca deixou faltar nada, tal. E esse talvez era o gesto dele de amar eles, né? Eu sei eles porque ela tem um irmão, eu conheço. Então, de amar eles, a família, a esposa e tal, esse foi o jeito dele. Mas aí é um ponto interessante. O gesto de amor dele talvez seja esse que ela falou no final. O jantar, o almoço é sempre em família. Pode acontecer o que for, pode ser de qualquer jeito, mas é sempre ali em família. Então é interessante pensar que existem diversas linguagens de amor, de afeto. A dele vai ser prover, a dele vai ser estar ali comendo juntos, e depois que acabar o almoço talvez ele saia, vai, sei lá, tomar um café, sair com os amigos, mas ele tá ali. Ali é o momento dele. Então, é de se questionar, né? O quanto, por exemplo, você fez assim, meu pai não é presente. Será? Meu pai não é amoroso. Será? O quanto você conhece seu pai, entende que talvez ele não recebeu aquilo, né? Não recebeu aquele afeto, aquele carinho, mas ele recebeu de outro jeito o afeto e o carinho. Que sei lá, meu pai, vamos supor que o pai do pai dela, provia, tipo, chegando do trabalho e trazendo a comida e chamando a galera pra comer. E aí ele aprendeu assim, né? Não dá pra criticar o jeito de ser pai da Karina, por exemplo, porque ela reconhece que esse era o pai dela. E era um pai bom pra ela. Mesmo sendo chucro, sério, era o pai dela, né? É interessante isso. Quer falar sobre? Não, cara, é que eu ouvindo assim, você falou muita coisa que eu pensava, não tô defendendo ninguém, mas esse cara lutou pela família, cara. O ato dele de fazer com que todos almocem, tenham as refeições juntas, cara, é um ato de defender a família, de prezar pela família, pelo momento em família. Eu não sei como foi a criação desse senhor. Às vezes, sabemos. Por exemplo, o meu pai, ele não teve pai. Então, em alguns momentos da vida, eu me questionava muitas coisas a respeito dele, né? Mas depois que eu entendi que ele também não teve, que ele não teve algumas coisas, então ele deu o que ele podia, né? Sim. Aquilo que ele podia, que ele entendia. Então, é isso, cara. Às vezes a gente espera um carinho ou uma demonstração de carinho, de amor, que a pessoa às vezes não sabe. Exato. Que ela nunca teve. Sim. E a forma de demonstrar carinho e afeto é essa, é cuidando, é mantendo a família unida, o que é muito difícil. Hoje em dia, sim. Hoje em dia é muito difícil alguém que preze pelos valores, que preze por ter esse ambiente familiar. E isso é uma grande vitória, cara. Tem um cara desse aí, eu me espelho, vou me espelhar nele. É interessante. Agora, eu lendo esse relato e você falando, eu lembrei de um caso. Quando eu trabalhava em RH, eu conheci uma pessoa muito legal e que me ajudou bastante. Eu conheci o Seu Décio. Conhece o Seu Décio? O Seu Décio era uma figura da Discico lá. E, cara, o cara era demais. Ele era realmente quase um patrimônio tombado. Ele era o Seu Décio porque ele era um senhor já. Mas cheio de história, cheio de sabedoria e tal. Trabalhava com RH também, com treinamentos. E um dia eu participei do treinamento dele, né? Que geralmente era o treinamento lá no CD, lá de Cumbica, em Guarulhos. E aí eu participei do treinamento dele. E aí ele contou a história dele com a mãe, né? Ele contou a história com a mãe, tipo assim,
Ele todo dia trabalhava e saía do trabalho, ele ia, tomava um café no botequinho lá, no barzinho, e depois ia pra casa da mãe dele ver como a mãe dele tava. Se importando com ela. Na cabeça dele, pô, vou lá ver minha mãe, né? Um ato de amor, de afeto. E aí a mãe dele, chegando lá, a mãe dele falou assim, ei filho, quer tomar um café? Ele falava, não mãe, já tomei no barzinho ali, tá tudo certo. E aí isso se repetia muitas vezes, né? Todo dia praticamente. Até que um dia, ele entendeu que o ato de afeto da mãe dele era, filho, toma um café. Ela não falava, filho, eu te amo, às vezes. Ou filho, isso e aquilo. Não, ela fala, filho, toma um café. Quando ele entendeu isso, ele pode tomar café no barzinho pra tomar café na mãe. Ele ia direto já. Porque é esse o ato de afeto, de amor dela para com ele. Então, vai ser tipo isso. Talvez, como ela falou aqui, meu pai não era de te amo, de abraço. E ele valorizava o abraço, te amo. Quando ele fazia isso, acredito que ele faz isso, era sincero. É sincero. E aí, o afeto dele vai ser tipo, família, gente. Aqui, ó, senta aqui na mesa, vamos comer. É esse o te amo, talvez, dele. Que talvez ele não consiga dizer por ele ter ter tido uma educação mais simples ou então mais restrita, né? E aí fez isso. E como julgar uma pessoa dessa? Não tem como julgar, né? Tem só como pensar que, pô, o cara lutou pela família, igual você falou, né? Seguindo. Eita, nós, hein? Vamos lá, hein? Qual que eu leio aqui agora, hein? Vou ler da Gislaine Dias. Vamos lá, Gislaine Dias. Eu lembro da última vez que o vi. Fui em sua casa, no momento só entre pai e filha, sabe? Ele sabia que era a última vez. Eu, ingênua, ainda não. Conversamos muito. Ele falou: cuida da sua mãe, ela é a pessoa mais importante do mundo. Depois relembrou os tempos que ele me buscava na escola, quando eu era bem pequenininha. Lembro do dia que me deu a minha primeira bicicleta, com a condição de nunca mais desobedecer e também de que quando viajássemos de avião, fôssemos juntos pela primeira vez. Enquanto isso, eu fazia uma massagem nos seus pés e pensando, que sorte a minha. Eu achava que teríamos mais encontros, só que na verdade, depois daquele dia, os encontros agora são só nas lembranças. Aí é doído, hein, cara? Pra quem não sabe, a Gislaine perdeu o pai dela. Então ela tá dizendo que foi a última vez que ela viu ele, né? E é interessante que parece que ele sentia que ele ia ser o último dia dele, né? Ele entendia que era o último dia dele. Então ele meio que deu as dicas da vida, ó. Faz isso, faz aquilo, faz assim, faz assado. Acredito que ela teve uma longa conversa com ele. E meio que ele preparou ela, né, velho? Tipo, ó, mesmo sem ela saber, ó, te preparando pra os últimos passos aí. E assim, ninguém sabe o dia que vai morrer, né? Ninguém sabe o dia e a hora certa. Mas ainda assim, mesmo que ele não soubesse, ele preparou ela para o melhor. Tipo assim, olha filha, fiz assim, fiz assado. Acredito que nessa conversa tenha tido muitos esclarecimentos também, de atitudes, comportamentos. E que faz pensar que, poxa, não é bom saber quando seu parente, seu amigo, alguém, o seu pai vai morrer. Não é bom saber. É bom você saber que você está aproveitando o tempo tendo tempo de qualidade com o seu pai, com aquela pessoa que você ama. E ela teve, né? Então, a gente, como eu falei, a gente não vai saber nunca quando nossos pais, nossas mães vão morrer. Mas é importante saber que se eu tenho uma possibilidade de ter um tempo de qualidade com meu pai e com minha mãe, eu não posso abdicar disso, né? Hoje minha mãe mora distante, né? Agora falando um pouco da minha mãe. Não tem nada a ver com o podcast ou episódio. Mas eu tento sempre, eu sei que eu falho, mas eu tento sempre estar próximo, cara. Porque quando ela tá aqui, por exemplo, eu abdico de um monte de coisa pra estar com minha mãe. Porque não é sempre que a gente vai se ver. E eu não me culpo quando eu deixo de ter algum compromisso, não me culpo, não me sinto mal. Eu vou e faço, porque eu não sei quando vai ser a última vez, né? Exato. Então, cara, eu não me culpo, não me sinto mal. Então, você, né? Você que tá assistindo aí, que tem um pai, que tem uma mãe viva, cara, aproveita o tempo que for, da melhor forma possível. Não perca tempo discutindo, não perca tempo querendo trazer ego pra situação, pra alguma coisa. Não. Só viva o tempo que você tem com seus pais,
com o seu pai hoje, né? Esse podcast está saindo na sexta-feira. Domingo é Dia dos Pais. Então aproveita o dia com seu pai da melhor forma possível. Você que tem a possibilidade e o privilégio de aproveitar isso, usufrua da melhor forma possível. Porque quanto mais você puder, melhor, né? Vai ser bom para ambas as partes. É isso. Vamos pro próximo. Cara, só pancada, hein? Só pancada, hein? Haja psicológico pra isso. Vamos lá, Renata Garbi, minha esposa. Vamos lá. Pera aí. Respirando aqui, cachorro. Eu não sou o cara que costuma chorar. Eu costumo ficar emocionado, mas eu costumo chorar. Tá emocionado? Emocionado eu estou. Mas eu às vezes não consigo demonstrar isso em lágrimas. Né? Mas eu estou emocionado. Vamos lá. Renata Garbi. Meu pai é a pessoa com quem mais tenho boas memórias. Como sou grata a isso. Uma das lembranças que tenho guardada e sempre lembro com amor é quando ele tinha um cuidado emocional e físico comigo e meu irmão. Quando éramos crianças, ele trabalhava em 2 empregos. O Julius aí, ó. Ele era o Julius. Quebrar o gelo aqui. Ele tinha 2 empregos. Mas sempre era presente. Nas folgas, nos levava para empinar pipa, comprar gibi no sebo, fazer caminhada, brincar no barro, além de ser nosso professor particular nas horas livres. Até hoje ele conversa de qualquer assunto com qualquer pessoa. Lembro que quase todo dia ele chegava de madrugada do serviço e nos dava 3 coisas. Um beijo, um bilhetinho e um sanduíche de mortadela que ele ganhava no serviço e guardava para nós 2. Até hoje, o melhor de tudo eram os bilhetes. Até poeminhas ele escrevia. Além de dizer nossas qualidades e o quanto éramos únicos, inteligentes e amados por ele e minha mãe. Uma vez, junto com o bilhete, ele deixou uma flor para mim dizendo: "Você é muito mais linda que essa flor. É a flor do jardim do papai." Difícil superar esse amor. Ó. Tá emocionado aí, Vitor? É bonito, né? Fica emocionado. É forte, cara. É forte. É interessante, né, que nesse caso são gestos simples, né? Tipo, o pai dela tinha trabalhado em 2 empregos, meu sogro, né, tinha que trabalhar. E aí o que ele podia fazer pra lembrar deles era, tipo, ir lá, chegar no quarto deles, 3 da madrugada, 4 da madrugada, sei lá, a hora que ele chegava, dava um beijo, um bilhete e um sanduíche de mortadela. Tipo, muito simples, muito simples. Mas, cara, era o que ele podia dar. É aquela mesma história do outro relato da Karina. Era o que ele podia dar. Ele tinha 2 empregos, muito ocupado, corrido pra lá e pra cá. Aí veio aquela questão que você falou, tipo, eu tenho pouco tempo com meu filho. O que você tá dando pro seu filho é o que você pode dar de melhor. Não se culpe por isso. Tipo, nunca se culpe pelo que você está fazendo de melhor pro seu filho. Porque você tá tentando, velho. Você tá tentando ser bom pra ele, né? Você, pai, ou você, mãe também, que pode estar ouvindo esse podcast e assistindo. Você tá dando o seu melhor pro seu filho. E não se culpe porque, poxa, eu fui sair do trabalho tarde pra caramba, só tive 3 horas, como o Leandro comentou aqui, ou às vezes o cara não vai ter nem isso. O pai da Renata aqui conta que, tipo, ele talvez nem viu os filhos acordados, mas estava lá e desse jeito. E olha que interessante, a Renata hoje é adulta, ela lembra disso até hoje. Isso marcou ela. Então, entenda que uma atitude que você tiver, agora eu tô falando pra você, uma atitude que você tiver com seus filhos, a melhor possível, eles vão lembrar. Você às vezes vai estar 1 hora só com seu filho, 2, ou nenhuma hora, suficiente, igual o pai da Renata aqui. Mas você tá lá, cara. Seu filho vai saber que você esteve lá. Ele não vai, meu pai foi ausente. Não. Meu pai esteve presente quando pôde estar presente. E é isso que é interessante. Tipo, ele teve aqui quando pôde. Exato. E aí a gente fica pensando, tipo, não, tem que ter dinheiro, tem que ter isso, aquilo. Não, um sanduíche, um beijo, um bilhete. Entendeu? Tipo, não tinha luxo. Mas essa é a lembrança dela. E engana-se aquela pessoa que acha que presente, coisas caras, compram o amor de uma pessoa, de uma criança ou de um filho. Engana-se. Vai ser nas mínimas coisas que o filho vai querer, vai lembrar-se do pai. Como isso, por exemplo. Não sei qual era a idade dela quando ela conta essa história, quando ela lembra essa história, quantos anos ela tinha, mas é uma lembrança de longa data que fica pra sempre, né? Concorda? Eu tô falando pra caramba, né? Eu concordo. Você só concorda aí?
Não, cara, isso, eu sou muito apegado a frases ou textos que marcam, sim, a minha vida. Outra coisa, assim, que vai de encontro a isso, foi uma frase que eu ouvi, que eu li em determinado livro, que dizia o seguinte, que a criança, ela vai de encontro aonde tem diversão, aonde tem entretenimento, onde tem algo pra ela. Mas ela permanece ou fica nela aonde tem o amor. Aí vai de encontrar a questão da lembrança. Ele chegava do trabalho tarde e dava um bilhete. Ou seja, o que ficou marcado não foi o tempo que ele ficava fora, mas ficou marcado o ato dele amar, né? Que era trazer o lanche, que era deixar o bilhete, que era dar o beijo, né? Sim. Mas esse cara aí, que das... lembrança demais. Tá. Vamos lá, vou ler do Paulo Scalabrin. Vamos lê-lo. Ir ao estádio de futebol pela primeira vez... Não, vou de novo aqui. Deixa eu ler de novo. Ir ao estádio de futebol pela primeira vez, aprender a dirigir após tirar a habilitação, estímulos ao estudo e a solução dos problemas do cotidiano. Enfim, meu pai proporcionou uma série de experiências e aprendizados. Mas acredito que uma das conexões mais marcantes que tivemos, por coincidência ou não, tem a ver com a estrada. Por conta dos meus avós, já falecidos, morarem no interior de São Paulo, em um pequeno município próximo da divisa com o estado do Mato Grosso do Sul, íamos, meu pai, minha mãe e irmã, para lá nas férias no fim ou no meio do ano. E lembro que eu tentava não dormir durante o trajeto que durava em torno de 8, 9 horas de carro, para conversarmos. Os assuntos eram os mais variados, tendo como cenário as paisagens belíssimas do interior paulista. Contemplávamos o nascer e o pôr do sol em família, dependendo dos horários escolhidos para viajar. Para mim, todas essas experiências simbolizavam que estávamos juntos em meio à passagem do tempo. Em uma das viagens, pegamos um pequeno desvio na estrada. Paramos o carro, estava próximo do amanhecer e pude ver pela primeira vez a grama de um sítio imenso, coberta de uma fina camada de gelo. Parecia a imagem de um quadro. Viajamos juntos para vários outros lugares. Pantanal, Rio de Janeiro, Minas Gerais, regiões litorâneas, e conhecemos paisagens maravilhosas. Mas esta foi uma das mais marcantes. Graças a meu pai e minha mãe, tive a oportunidade de ter contato e valorizar a natureza desde cedo. É isso. Muito bom. Muito bom. Ele começa contando que teve várias experiências com o pai, né? Que o pai proporcionou isso pra ele, sendo ir pro estádio pela primeira vez, andar de carro, né? Ensinar a andar de carro. Mas o que marca ele mesmo é as viagens que ele fez com o pai, né? Como se o tempo ele caminhasse junto com a relação que eles criaram juntos, né? O tempo que ele foi... Tipo assim, o tempo passou e eu estou aqui com meu pai, tipo isso, né? E aí, a memória que ele tem é engraçada, perceba, ele não pagou pra ver a imagem, a paisagem que ele teve. Ele não pagou, talvez a gasolina, mas ele não pagou, tipo, pra estar lá. Ele fala aqui, ó, dirigir, ir pro estádio, onde são coisas que talvez você custe, né? Mas aqui foi simplesmente o fato de parar e ver a paisagem. Eles pararam, viram a paisagem, tipo, isso marcou o cara. Então, mais uma vez, é entender que para você ter a lembrança do seu filho, para você ter algo bom do seu filho, você precisa fazer muito. Alguns pais hoje vão se questionar, tipo, será que eu tô sendo um bom pai porque eu dou presente? Será que eu faço isso, aquilo? E não vai ser isso que vai chamar a atenção do seu filho. Talvez pontualmente, né? Na hora, ganhei, né? Você vai dar um presente para uma criança, a euforia vem na hora. Mas talvez aquele presente dure pouco tempo. Na mão do Gael durou um dia. Depende, né? Depende do brinquedo, Depende dura de horas, menos, né? Minutos. Minutos. Então, aquilo vai ser passageiro, né? Só que aí entendemos que o amor não é passageiro. Né? E vai ser essas lembranças. E tenham certeza, né? Você que está ouvindo e assistindo, que a lembrança não vai ter preço, geralmente. Né? Tem até aquele comercial da Mastercard que fala, não tem preço. Tipo, isso, não tem preço. Era tipo assim, comprar um ingresso, viajar para tal lugar e tal. Aí estar com a pessoa amada. Isso não tem preço. Né? Tipo, é esse o ponto. Isso não tem preço. Né? Não adianta a gente, às vezes, querer
conquistar o mundo, ter tudo, porque pra dar pro seu filho, porque ele só vai querer você. Seu filho não vai saber o que é dinheiro, né? E ele não vai estar se importando com isso. E ele vai, vamos supor que ele comece a entender o que é dinheiro, ele não, se você der uma educação condizente, ele não vai te cobrar do que você deu ou não deu pra ele, ou o que você pode dar ou não dar. Ele vai te cobrar do que você é como pra ele. Nossos pais não eram ricos, né? Não são ricos, pra quem tem pai vivo aqui, entre nós aqui. E, cara, e assim, ele me proporcionou um monte de coisa boa, né? Então foi legal, foi bom, né? Foi bacana. Então, pensar que, tipo, não foi o dinheiro que trouxe alguma coisa. E acho que nem se eles fossem ricos, não ia ser isso o ponto, né? Enfim, vamos para o penúltimo, porque o último vai ser o seu. Pra gente chorar. Você tá maluco? Tá com chato. Não garanto sobriedade, não. Vamos lá. Ui. Então, eu tô, cara, eu tô. Eu tô, porque, velho, assim, eu até tenho uma raiva daquelas crianças que ficam cantando música de Dia dos Pais e tal, aí fica emocionando nós, né? Papai. Vai se lascar, meu. Todo respeito à criança, vai se lascar, cara. Ficou assim, mas enfim, vamos lá. Penúltimo, Joana Maneschi. Meu pai, é um homem que podemos chamar de normal. Ele é quieto, um tanto tímido, quando não está cercado de pessoas que ele já conhece e se sente desconfortável. E se sente confortável. Ele não fala muito sobre seus sentimentos, mas demonstra com seus atos todo o amor que ele sente pela família. Mais uma vez, né? O cara tem esse ponto, deixa eu parar aqui o relato da Joana. Tem esse ponto, que assim, nós homens aprendemos a não demonstrar. Mostrar ser forte, parrudão, barará, né? Homem, cabra macho. E, cara, tá errado isso. Esse comportamento de, não demonstrar. E assim, é o que acontece com a maioria dos pais hoje. Os pais da antiga geração. Hoje, talvez você vai ser um pai diferente. Que vai demonstrar, vai chorar. Eu pretendo ser um pai diferente quando eu for pai. De falar, chorar, demonstrar. Mas os antigos não, né? Eles tinham esse ar, tipo, sério, parrudo, parará, pororó. Mas eles tentavam demonstrar de outra forma. Eles não conseguiam fazer daquele jeito, compensavam de outra forma. Então, mais uma vez, a gente vê aqui um relato de um pai que não conseguia se demonstrar com fala, né? Mas fazia com outros atos pela família. Continuando, desculpa a interrupção. Meu pai sempre buscou dar uma melhor vida possível para os filhos. Essa busca foi responsável por constantes mudanças nas nossas vidas. De Belém para Piracicaba, Belém de novo e de volta para o interior de São Paulo. Depois de São Paulo para São Bernardo. Em todas essas mudanças, por mais difíceis que elas fossem, ele sempre buscou o melhor para todos nós. Lembro quando viemos para São Bernardo em 2003, meu pai tinha conseguido um emprego aqui e não queria fazer com que a família se mudasse novamente. Então, durante esses 9 meses... Esses meses... Eu tô perdido aqui já, meu. Deixa eu voltar de novo. Falou de pai, lembrou 9 meses de gestação. Deixa eu voltar. O parágrafo. Lembro quando viemos para São Bernardo em 2003. Meu pai tinha conseguido um emprego aqui e não queria fazer com que a família se mudasse novamente. Então, durante meses, ele vinha 3 vezes por semana para Piracicaba. Falei errado de novo. De Piracicaba para cá. Enfrentando mais de 2 horas de estrada só para não nos tirar do conforto de estarmos em um lugar que amávamos. A mudança foi inevitável, mas acho que nunca agradeci ele ou minha mãe o suficiente por todas as mudanças de cidade, estado, escola e tudo que tivemos que fazer. As mudanças me fizeram a pessoa que sou hoje. Meu pai é educador por profissão, mas ele também é um grande mestre para mim. Sempre me deu muito suporte e me ensinou e me ensina até hoje sobre o tipo de pessoa que eu quero ser. No caso, nesse relato, o pai ele tinha que ir pra lá e pra cá. Quantas mudanças tiveram aqui que eu até me perdi? Um monte de mudança, me perdi aqui no relato de Belém pra Piracicaba, tipo, cruzou o país. Oiapoque é o Chuí. Exato. Depois de Piracicaba para Belém de novo, depois de Belém para Piracicaba, depois São Bernardo
E aí ele falou, mano, eu não quero atrapalhar vocês. Então ele ficou fazendo isso, sei lá, durante quanto tempo, pra evitar que a família perdesse o conforto que eles tinham. Mesmo eles estando desconfortável indo 3 vezes por semana pra Piracicaba pra estar com a família. Acho que é um hábito da geração, né? Da geração anterior de homens, que era sempre prover pra família, sempre fazer pela família, sempre entregar e entendendo que isso era um ato de amor, de afeto, né? E algumas pessoas enxergam isso, outras não. Mas é importante entender que, infelizmente, eles não tiveram uma educação de afeto, de carinho, os homens em si, né? Uma educação de afeto e carinho que fizeram que eles buscassem outra coisa. Tô chovendo no molhado aqui repetindo isso, mas é importante falar, porque se esquece de que a gente cobra um carinho, um afeto, a pessoa às vezes não teve isso, velho. E aí, você vai ficar cobrando? Como eu vou cobrar algo que a pessoa não tem, né? E assim, quando eu digo não tem, o famoso te amo e abraço, né? A gente cobra às vezes um pai carinhoso. E a maioria dos nossos pais vão ser aqueles pais mais parrudão, mais durão e tal. Mas não quer dizer que ele não te ama. Não quer dizer que ele não gosta de você ou não te quer bem, não se preocupa com a sua saúde física e tudo mais. Ele se preocupa, ele quer você bem. Mas é o jeito dele. Acho que cabe a nós como filhos, né? A geração posterior a deles, entender que eles fizeram o melhor e fazem ainda hoje. Mesmo não sendo o pai ideal, o pai de filme, o pai de cinema, né? O pai idealizado aí numa utopia que não existe, né? É isso. Agora vamos pra você, Leandrão. Vamos lá. Conte seu relato pra nós e fique à vontade pra dizê-lo. Jurei que ia passar batido. Não vai não. Não vai não. Não vai, né? Primeiramente, desculpa se eu chorar, não tenho hábito muito de falar ainda sobre meu pai, a perda não é tão, é recente, né? Vão fazer 6 meses daqui 3 dias. Não tenho um hábito de ficar falando dele constantemente ainda, porque é um assunto ainda que mexe bastante, mas tá chegando o Dia dos Pais, é uma forma de honrar a memória, né? Uhum. E honrar a lembrança, mas quando eu penso hoje no meu pai e quando ele faleceu, eu lembro muito do cuidado. Uhum. Porque lembrando de alguns episódios específicos, né? Teve uma vez que nós éramos crianças, a gente fomos viajar, acabei estragando a viagem, né? Tendo que voltar mais cedo, porque a gente tava correndo, eu, meu irmão, meus primos, e tinha uma mureta meio alta, assim, eu ficava pulando lá, tal, um lugar muito cheio, era um ponto turístico da cidade que nós fomos, e eu ficava pulando, todo mundo pulando a mureta, bem seguro, né? Aquela criancinha raiz, né? E a minha mãe também raiz, ó, meninos, parem de pular aí, que alguém vai se machucar. E coube a profecia se cumprir em quem? Em mim. Na fera. Na ferinha aqui que vos fala. Aí eu caí, torci o pé. E óbvio, eu lembro, deve ter doído. Lembro que ficou um monte de senhoras próximas a mim, me prestando algum tipo de auxílio. Mas o que eu lembro desse dia, assim, é o meu pai correndo a milhão, assim, as escadas, assim, se desvencilhando das pessoas pra ir lá me socorrer. Ele vai, me pega no colo. Eu lembrava assim, ó, me esforçando pra lembrar desse dia, eu me lembrei de tudo que aconteceu. Mas o que ficou na minha mente foi esse ato. Dele sair correndo e vir ao meu encontro, né? Me socorrer. Fora que, por exemplo, mesmo quando ele estava internado, a última vez que eu falei com ele foi por telefone, né? Que nós não podíamos visitá-lo. E a primeira coisa que ele foi é perguntar se todo mundo estava bem. Em nenhum momento ele queixou da dor dele. Da dor. Foi ver se primeiramente os netos. Sim, lógico. Depois nós. E em todo momento, cara, que você olha assim, pro meu pai, você viu o cuidado que ele tinha com a família, né? De prover, de estar presente. Se a pessoa se ligasse no jeito do meu pai, ela ganhava sempre as coisas dele. Que se você falasse assim, ó, poxa, eu tô precisando de determinada coisa. Se você falasse perto dele, dava um tempinho ou não, ele, ó, vai lá comprar tal coisa que eu tô te dando. Ou vai lá, eu vou te ajudar, te empresto isso, o valor, ou te dou o valor e vai lá. Isso aconteceu comigo algumas vezes, né? Não propositalmente, mas aconteceu isso, esse cuidado, né? Até quando ele tava pra nos deixar, ele de se preocupar conosco, colocar assim o nosso
acima das questões dele. Ixi, ele ajudou muita gente, ele se preocupava muito, cuidou de muita gente enquanto vivo. Então essa é a lembrança que eu tenho dele. Bacana, cara. E você não chorou, hein? Não. Segura a Você não onda. ia conseguir. Porque eu também tava preparado já. Tava Não. aqui já pra chorar também. Deixar a caixinha aqui também. Não. Vamos fortes. Fomos fortes. Mas não quer dizer que você não se emocionou, você só não chorou. Ah, me emocionei bastante. Quando teve o relato da Gislaine, que eu lembrei do meu pai, quase. Você segurou o choro aí. Cara. Cara. É bacana isso, porque você conhece seu pai bem mais que eu. Óbvio, é seu pai. Mas é que, assim, acho que vai na mesma vertente daquilo que nós já falamos aqui, de seu pai talvez não era o cara de chegar, beijar, abraçar todo mundo, mas o cuidado que você fala, tipo, ele cuidava. Muito. O cara tava lá próximo da morte dele, e a primeira pergunta que ele faz é: como é que estão o pessoal aí? Como é que como estão os meus netos? Como estão os meus filhos? Como é que tá sua mãe? Como é que tá assim? Como é que tá assado? Foi essa preocupação. E eu, conhecendo um pouco do seu pai, né, porque convivi com ele, é perceptível que, assim, ele tinha um bom coração, né? Ele era fechadão, tal, xingava todo mundo, Brincalhão demais. brincalhão, mas era um cara que tinha um bom coração, né? Em alguns momentos bravo, mas talvez até com uma forma de se proteger de alguma coisa, né? De evitar qualquer coisa. Ele, assim, voltando assim, ele não teve pai, né? Uhum. Ele perdeu o pai muito cedo, mas muito cedo mesmo. Talvez tivesse uns 5 anos, então cresceu. Então, muito tempo, eu procurava, como eu disse anteriormente, ficar magoado por essa falta de sentimentalismo na questão dele falar, dele chegar e dar um abraço, que até depois, quando nasceu os netos, ele mudou muito. Os pais viram babões, né? Sim, Viram mas avós babões. ele mudou muito conosco também. Começou a demonstrar mais, mas enfim, durante muito tempo na adolescência eu questionei. Mas aí quando você vai amadurecendo, muitas coisas eu entendi depois que eu virei pai também, que o quanto ele demonstrou amor pra gente nesse tempo. Uhum. E de fato, realmente, assim, eu sou muito grato pelo tempo que eu passei com ele. Eu vi o quanto nós éramos amados por ele. Uma vez a minha mãe se machucou, teve que ficar internada um tempo. Ele não saiu de lá enquanto ela não saiu da internação. Passou mal de madrugada, brigou com o médico. Eu acompanhei ele numa madrugada, foi muito engraçado, porque você viu os dois, assim, não sei se meu pai ele era muito brincalhão, assim, com quem tinha liberdade, mas ele não, como você me gestou, essa geração antiga tinha essa dificuldade, essa trava, né, e ele também às vezes não era tão carinhoso com a minha mãe, e vice-versa, só que quando um precisava do outro, Eles estavam um pro outro. eles estavam lá. Né? E é isso, cara. Ele era pra mim, assim, foi uma figura, a figura que foi e ainda é muito determinante pra mim. Bacana. E eu, assim, muito grato por poder ter percebido isso antes dele falecer, de ter um bom relacionamento com ele antes dele falecer. A gente conversava bastante, eu me aconselhava muito, a gente brincava muito um com o outro, e era a forma. Acredito que ele demonstrava o carinho, a proximidade dele comigo. E eu sou uma pessoa muito agradecida, assim, a ele e por também ter percebido o quanto eu era amado. Sim. Mesmo antes dele falecer e principalmente agora, por conta desse jeito dele, né? Eu não tenho essa mágoa, não tenho peso algum. Eu sei que eu era muito amado, eu sei que ele fez o melhor que ele pôde com o que ele teve. E isso pra mim é muito importante. Deixa saudade, mas me deixa em paz. Sim. Saber que eu fui amado e que ele sabe que eu também o amei. Perfeito. Muito bom. É isso aí. Bom, pessoal. Esse é o podcast. Tá chorando aí, Vitor? Não, eu tô olhando pra É só o seu olho cheio de lágrimas aí, aí. ó. Não, curte sua vida aí. E eu não chorei. Enfim, se você chegou até o fim desse podcast, espero que você tenha refletido, pensado, chorado, entendido algumas coisas em relação à paternidade e ao seu pai, você que tem, de novo, o privilégio de tê-lo perto de você. Nesse Dia dos Pais, aproveite da melhor forma possível, esteja presente, esteja com ele e para ele, né, nesse dia. E entenda que
se você também é pai, entenda que a paternidade vai além do nome na certidão. Entenda que vai além do simplesmente ser pai. Pai é todo um processo, tudo que engloba aqui, que a gente falou um pouco, não falamos tudo, mas tudo que engloba. Então, nesse Dia dos Pais, aproveite, curta, se emocione, esteja presente, tá? Então, fique bem, um ótimo dia, noite, tarde pra você, a hora que está ouvindo e assistindo esse episódio do podcast. E até o próximo episódio de Voz Terapia. Um abraço.